Você fez a sua cirurgia de implante, a sua cirurgia odontológica e quer saber quais são os cuidados pós-operatórios. Tem um outro vídeo no canal aqui falando de cuidados pré-operatórios. O que que você deve cuidar antes da cirurgia? E agora a gente vai falar sobre cuidados pós-operatórios. Talvez você está recebendo esse vídeo aqui pela minha secretária aqui da Clínica Estilo Odontologia. Talvez você está no canal e você queira saber mais sobre os cuidados pós-operatórios, tá? Então, eu fiz uma colinha aqui, que é a marcação que eu entrego para os meus pacientes. Então, primeira coisa, bastante cuidado no controle da dor. Você já veio acompanhado para a cirurgia, você já assistiu o vídeo anterior. Então, o controle da dor, ele acontece muito por conta da medicação que eu vou te passar. Então, o profissional ele não deve escrever assim, ó, por exemplo, dipirona 1 grama, enquanto sentir dor. Isto não é uma medicação. Por quê? Porque o paciente pode sentir dor 1 semana. Ele vai tomar 1 semana de dipirona. Então ele tem que ter eu vou te entregar aqui o período que você deve tomar cada medicamento. Então ele deve ser tomado religiosamente. Esta medicação que eu te passei previamente, talvez ele tenha um controle microbiano com algum antibiótico, um controle inflamatório com algum anti-inflamatório, corticoide ou analgésico. Então, esta medicação que eu estou te passando, você deve usar ela, marcar no relógio. Coloque o seu alarme do seu relógio, tome ela corretamente. Entenda uma coisa: se você está tomando a medicação, vamos falar um analgésico, uma dipirona, para você entender, e você esperou aumentar a dor para tomar a outra dose, você só se norteou pela dor, quando você toma outra dose de dipirona, você tem mais dificuldade de controlar essa dor. Então, se você tomar a medicação nos horários que eu estou te passando, é muito provável que você não vai ter esses picos de dores, tá bom? Outra coisa, alimentação. A alimentação que você deve ter é uma alimentação gelada e pastosa, conforme a gente conversou eh, previamente o que que você deveria ter deixado preparado em casa. E não utilize canudinhos. Por quê? Porque você vai ter alguns coágulos na boca e quando você chupa o canudinho, aquele coágulo ele tende a sair também do local. Não faça bochechos. Eu sei que vem esse gosto de sangue na boca e você tem uma tendência de pegar água, vou bochechar. Quando você faz isso, você tira o coágulo, que ele funciona como um tampão da ferida, e você torna a ter um sangramento na sua casa. Então, não faça bochechos, não fique cuspindo e não tome de canudinho, ok? Próximo item, bastante gelo, tá? O gelo, vamos supor, você fez um levantamento seco, você vai colocar o gelo aqui, cuidado para não te queimar. Às vezes você tem uma pele clarinha, se você botar o gelo, o problema que vai ficar aqui não é nem da cirurgia, porque o gelo queimou a sua pele. Então coloque uma toalhinha antes e faça o gelo, a compressa de gelo nesse local. Existem momentos que você vai fazer gelo 10 minutos sim, 10 minutos sem, 30 minutos sem gelo, 10 minutos com gelo. Eu vou te passar esses cuidados aqui. Então, esses são os cuidados pré-operatórios ou pós-operatórios. Você já fez a cirurgia, então agora você tem que trabalhar muito com gelo. 48 horas de gelo no mínimo. Se você operou durante a tarde, final da tarde, às vezes tem paciente que ele quer chegar em casa e deitar e dormir. É muito normal que quando você acordar já está com edema. Então, se você operar no final do dia, insista em dormir o mais tarde possível, para que você possa fazer mais gelo no local e você ter menos sinais e sintomas. Sentiu o gosto de sangue na boca, coloca mais gelo, mais sorvete na boca. Você vai ver que vai haver um controle desse sangramento. Olha só, alerta importante. Se você tiver um sangramento de encher uma toalha, muito sangue saindo na boca, você vê que você tirou aquele sangue sem cuspir, você só tirou ele. De repente, sua boca já se enche de sangue novamente. Isso é um sinal de alerta. Entre em contato conosco. Se você não conseguir contato conosco, vá para um hospital de emergência, tá bom? É bem raro acontecer, mas se eventualmente acontecer, você já sabe quais são os passos, passo a passo. Próximo ponto: higiene bucal. Muitos pacientes perguntam: doutor, posso escovar o dente? Pode e deve escovar o dente. Se operou em cima, escove os dentes de baixo normalmente.
Você operou só num sextante. Escove os outros restantes normalmente. Passe o fio dental, faça escovação. O único detalhe é os bochechos. Se você fizer uso de Plax, de Listerine, você não deve fazer nenhum tipo desse tipo de bochecho. Agora a higienização bucal, continue ela normalmente, tá? Atividade física. É muito provável que eu vou falar para você quando que você deve retornar à atividade física no seu retorno para tirar os pontos. Então, dependendo do caso, você vai tirar os pontos com 7 dias, 10 dias ou 12 dias. Tem quadros que até com mais que isso. Então, eu só vou conversar com você sobre o retorno à atividade física quando a gente fizer essa avaliação pós-operatória, que ela vai acontecer de 1 a 2 semanas. Então, nesse dia, eu vou falar: olha, amanhã você já pode retornar para a atividade física ou vamos esperar mais uma semana. Normalmente, nenhum paciente fica uma semana, menos de uma semana, com essa restrição de atividade física. Fumar e bebida alcoólica. Bom, o fumo, ele age diretamente prejudicando tanto a ossa-integração quanto a cicatrização. Então, o ideal é o quê? É que você parasse previamente a cirurgia, o uso do cigarro e também pós-cirúrgico 7 dias. Então, tente segurar o máximo possível. O que não pode acontecer, eu já tive pacientes assim, de operar ele aqui e a minha secretária fala: doutor, ele foi lá fora, depois no pós-operatório ele está lá fora fumando. Então, quer dizer, todos aqueles cuidados que nós tivemos durante a cirurgia, muito provavelmente vai ser perdido, ou algo dentro disso vai ser perdido no pós-operatório do paciente. Então, é muito importante esse tipo de controle. Quando você chegar em casa, você vai deitar à noite, deite com mais travesseiros, cabeça um pouquinho mais alta que o resto do corpo. Se você deitar e ficar plano onde você está deitando, esse sangramento seu vai ser maior. Você tem que fazer o quê? Levante um pouco a sua cabeça. Então durma com mais travesseiros para que você tenha um controle também desse sangramento. É normal, dependendo da sua cirurgia, no outro dia de manhã você acordar tem um pouquinho de sangue na fronha do travesseiro. Isso é normal. Por quê? Porque quando você sangra, aumenta a sua salivação. Então você está deitado à noite, aumenta a saliva, aumenta o sangramento. O que você não pode ter, logicamente, um sangramento excessivo, tá bom? Não mexa na área. Tem muitos pacientes que fica passando a língua, fica tocando, vou ver como é que tá. Não faça isso, porque você tem o risco de estourar alguns pontos, você tem risco de infectar a área, você tem risco de deslocar algum enxerto que nós fizemos ali durante a cirurgia. Então, não mexa no local. Sinais de alerta. Quais são os sinais de alerta que você tem que entrar em contato conosco urgente? Hemorragia, sangramentos excessivos, um edema muito grande, você viu que cresceu muito rápido aquele edema, e também uma dor que a medicação que eu te passei, ela não está controlando. Então, tudo isso você deve entrar em contato rapidamente conosco para que nós possamos fazer algum tipo de intervenção, se for o caso. E também fique bastante atenta ao retorno. Tem alguns pacientes que operam, depois eles esquecem de voltar. Não vem na cirurgia de retorno. Quando você sair da clínica, a minha secretária já vai ter te agendado a data sua de retorno. E a partir daí nós vamos poder seguir adiante no nosso tratamento e te marcar outras datas, né? Quando que a gente vai te reabilitar, quando que a gente vai fazer as moldagens ou escaneamentos, tá bom? Pessoal, espero ter esclarecido esses cuidados pré-operatórios. Se ficou alguma dúvida, você recebeu pelo WhatsApp da clínica, mande sua dúvida no WhatsApp. Se você está no canal, deixe nos comentários, a gente pode gravar outro vídeo para fazer esse esclarecimento, tá bom? Um abraço, pessoal, tudo de bom. Deus que te abençoe e bom pós-operatório.